dizendo isso, senhoras, senhores, autoridades aqui presentes, eu quero convidar neste momento, agora, para abrir espaço para ouvirmos o depoimento de duas mulheres que farão uma apresentação dentro de uma performance do que é a violência doméstica e familiar. Meu nome é Ana, eu tenho 27 anos, sou funcionária pública. Boa tarde, meu nome é Tereza, eu tenho 34 anos, sou professora. Bem, em minha casa a gente sempre teve o costume de conversar muito. Meus pais me ensinaram que desde pequena, a gente conversando, a gente se entende. Quando eu consegui meu primeiro emprego numa escola, eu também conheci pessoas assim, que resolviam as coisas na base da conversa. Talvez por isso eu tenha demorado tanto tempo para denunciar as agressões que eu sofria do meu marido. Eu achei que eu podia resolver tudo na conversa. Eu sempre presenciei meu pai agredindo minha mãe. É uma imagem muito forte da minha infância. Às vezes, quando a surra era muito forte, eu me lembro que minha mãe mandava a gente para a casa da minha avó, para que ela pudesse se recuperar das feridas e para que a gente não precisasse presenciar aquilo tudo. Me lembro de meu pai gritando para ela: "Tá vendo? Olha aí o que você arrumou." A primeira vez que ele me agrediu, eu estava secando meu cabelo no meu quarto. Ele puxou a toalha, cobriu meu rosto e de repente me empurrou. Eu caí me batendo contra a cômoda sem nem saber onde segurar, porque eu não estava enxergando. Quando eu comecei a entender o que estava acontecendo, eu só conseguia ouvir ele gritando: "Tá me ouvindo não, porra? Ficou surda, foi?" A violência sempre fez parte da minha vida. Meu pai agredia minha mãe e meus irmãos aprenderam a agredir as namoradas. Meu pai ficava dizendo para os meus irmãos o tempo todo que não pode dar mole para a mulher. Depois que surgiu essa palhaçada de direito das mulheres, elas ficaram muito abusadas. Ele queria ter tido só filhos homens, mas infelizmente tinha nascido uma mulher e ele dizia para mim que eu só podia ser castigo. A gente conversou muito sobre aquela situação. Ele disse que tinha sido um momento de descontrole, que não ia acontecer de novo, que era melhor eu não contar para ninguém, porque ia ficar muito chato para a gente, as pessoas nos olhando na rua. Ele disse que me amava, me pediu desculpas e nós voltamos à normalidade. Normalidade essa que não durou nem uma semana. Um dia ele chegou em casa à noite, eu coloquei a janta na mesa, como de costume. Ele pegou o prato e jogou longe. Perguntou se ele era porco para comer aquela lavagem. Nesse dia ele me deu uma surra tão forte que eu não conseguia nem andar depois. Eu achei que eu tivesse quebrado a minha perna. Quando eu fiquei adolescente, eu não queria saber de namorar, não queria casar, não queria ter filhos. Eu ficava me perguntando como é que ia ser minha vida se eu não queria ter uma família. Um dia eu caí na besteira de dizer isso para o meu pai. Ele me deu um tapa tão forte na boca que quebrou meu dente da frente no meio. Ele disse que já que eu não queria ter filhos, que eu iria casar com um primo, porque aí eu não precisava ter filhos e era bom que não tivesse mesmo. Ele não queria nenhum neto deficiente. Eu nunca imaginei minha vida inteira que eu pudesse ser agredida pelo meu marido. Eu achei que a gente era amigo, que eu conhecia ele. Mas então eu resolvi me separar e denunciá-lo. Quando ele soube disso, ele ficou louco. Me trancou dentro de casa, disse que ia se matar, se jogar pela janela e que a culpada ia ser eu. Eu não queria esse peso nas minhas costas. Então eu resolvi ficar, até que ele se acalmasse e aceitasse numa boa separação. Também prometi que não ia denunciá-lo, porque ele é concursado do Estado e ele não queria problemas no emprego. Eu casei com 16 anos, forçada. Eu não gostava do meu primo, que era um homem mal educado e violento. Durante todos esses anos, eu fiz sexo sem vontade nenhuma, sem prazer nenhum. Engravidei 2 vezes e 2 vezes eu fui obrigada a abortar.
Da segunda vez eu perdi o útero. E por incrível que pareça, foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Eu me lembro que eu pensei, tô livre de ser mãe, né? Mas aí ele começou a dizer que eu não era mulher para ele, que não servia mais. Tentou me devolver para o meu pai, que, claro, não me aceitou de volta. Da terceira vez que ele me bateu, ele me deu uma pancada tão forte na cabeça que eu desmaiei. Eu acordei já na cama do hospital, um corpo todo machucado e dolorido. Consegui imediatamente me lembrar da cena, ele completamente descontrolado, me batendo. Mais tarde entrou uma enfermeira no quarto, perguntou se eu estava bem e disse que tinha uma assistente social que queria conversar comigo. Eu me lembro que a assistente perguntou se tinha escada na minha casa. Na mesma hora eu entendi tudo e perguntei para ela: meu marido falou que eu caí da escada? Ela disse que sim. Desculpa. Eu comecei a chorar descontrolada, não conseguia mais parar. Aí eu pedi para ela que não deixasse ele entrar, porque ele estava do lado de fora do quarto, querendo conversar comigo. Eu disse para ela não deixar ele entrar, e eu disse que eu queria denunciá-lo. Quando eu tinha mais ou menos 23 anos, muito estudiosa, mais do que acostumada a ser chamada de mulher pela metade, feia e outros tantos nomes, eu passei num concurso público e comecei a ganhar muito bem. Quando ele descobriu o valor do meu salário, ele me obrigou a dar metade para ele. Disse que era de direito. Funcionava assim: todo dia de pagamento eu tinha que ir com ele no banco, tirar metade do meu salário e entregar na mão dele. No meu novo emprego eu conheci pessoas maravilhosas, que me fizeram muito bem. E eles me perguntavam da minha família, eu sempre dizia que era casada, mas eu nunca tive coragem de apresentar o meu marido. Eu morria de vergonha. Eu tomei conhecimento da Lei Maria da Penha e denunciei meu marido na justiça. Meus filhos me apoiaram, mas boa parte da minha família disse que eu estava fazendo tempestade num copo d'água. Que problema de casa se resolve em casa. É tão fácil ter opinião sobre os problemas quando não se é vítima deles, não é? A gota d'água veio quando ele cismou que eu estava tendo um caso com uma pessoa do trabalho só porque eu gostava de ir para lá. Nunca passou pela cabeça dele, eu acho, que eu realmente pudesse gostar do que eu faço. Mas ele ficou maluco e deu um escândalo na frente do meu chefe e dos meus colegas de trabalho. Depois da denúncia que eu fiz, eu descobri que muitas mulheres sofrem o que eu sofri, mas que apenas 19% delas têm coragem de denunciar. E descobri também que em 81% dos casos, os agressores são os maridos, os namorados ou os companheiros, ou seja, pessoas de nossa inteira confiança. No dia seguinte, meu chefe me chamou para conversar na sala dele e eu tinha certeza que ia ser demitida e ia tomar uma justa causa. Foi aí que, pela primeira vez, eu acho que eu conheci um homem de verdade. Meu chefe foi a primeira pessoa que me disse que eu era jovem, capaz e que eu não precisava passar por aquilo. Ele me falou da Lei Maria da Penha e disse que eu poderia denunciar o meu marido e mandar ele para a cadeia. Eu acho que pela primeira vez em 25 anos eu chorei. O mais triste é saber que 81% das mulheres que são agredidas conhecem a Lei Maria da Penha, mas só 28% delas denunciam. 82% delas têm medo. Eu fui agredida, sofri chutes, tive meu patrimônio violado. E o Superior Tribunal de Justiça não estava lá. Agora que eu conheço os meus direitos, que sei que existem leis que me protegem, querem abrandar a pena desses covardes. Quantas cestas básicas vocês acham que vale o que eu passei? Quantas cestas básicas vocês acham que valem o que eu passei?